Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja. E é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé, sementes da fé. Vamos colocar de pé. Quando eu vinha para cá, eu só dizia para o Senhor: eu só quero sentir a Tua presença, Senhor. Eu tenho algo para te dizer, que desde a tarde o Senhor começa, me impulsionava a dizer, para dizer para toda a igreja: Deus é bom. Deus é bom na nossa vida, irmãos. Você consegue entender o que é isso? Deus é bom. Deus tem um plano na sua vida. Pode ser que as coisas nesse momento não aparentam estar bem, mas eu posso dizer com toda certeza que o plano de Deus na sua vida, ele é ainda muito maior do que você pode imaginar. Deus é bom. Eu estava indo para Assunção segunda-feira, convidei o irmão Divo, falei comigo, não pôde. Falei, sei que ele está de férias, falei, vamos comigo para Assunção, conhecer. Quer entrar na correria, você entra comigo. Aí ele não pôde ir. Mas eu entrei no meu carro aqui, em Cidade Leste, liguei os louvores, Fábio. E a presença de Deus começou a inundar dentro do meu carro. E a cada louvor que eu ouvia, eu confesso para vocês que eu não ouvia o louvor. Era como se fosse aquela melodia, ela viesse do céu. E praticamente a melodia eu não ouvia, mas Deus usava cada louvor para falar comigo muito forte no meu coração. E chegou um momento que a presença de Deus era tão grande dentro do carro, que eu percebi que a única coisa que eu conseguia fazer era chorar. Não via nem os lugares em que eu passei, e praticamente eu não me lembro. Eu sei que quando eu cheguei já tinha passado 4 horas de viagem, e eu cheguei no destino, mas eu falava para Deus assim: eu não quero descer desse carro, eu não quero descer aqui desse lugar, porque aonde está a presença de Deus é um lugar tão bom. Eu dizia para Deus: Deus, eu não quero voltar à minha realidade, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui para sempre. Se eu pudesse, queria esquecer dos problemas do trabalho, queria esquecer um pouco dos problemas do dia a dia. A única coisa que eu queria era não sair da presença do Espírito Santo de Deus, porque nós sentimos a paz do Espírito Santo. Nós sentimos uma paz que ela é incondicional. Quando você está na presença do Espírito, você sente uma paz que ela não tem condições, ela não é sujeita a nada. Independente da situação em que você está, ela inunda o teu ser, e você sabe que tudo vai estar bem, porque Ele está contigo, porque a presença dEle nos suporta, a presença dEle nos mantém de pé, a presença dEle nos dá esperança para um dia de amanhã, em qualquer circunstância. E o Senhor me deu, enquanto nessa minha viagem, o Senhor me deu algumas palavras, e uma delas eu quero pregar nessa noite. Eu confesso para os irmãos que cheguei ontem meia-noite, fui para o meu trabalho, mas a única coisa que eu queria era vir no culto. Independente disso, Senhor, não importa se nós estamos em 5, 10, 15 ou 20 ou 100 ou 300, a única coisa que eu quero é ir para a sua casa, porque eu quero sentir a sua presença na minha vida. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você esqueça de tudo agora.
Eu quero que você ouça essa melodia que o irmão Laércio está tocando. E deixe a paz do Espírito Santo de Deus ela inundar o teu coração agora. Ó Espírito Santo de Deus, nós viemos aqui nessa noite, Senhor, porque a única coisa que nós queremos sentir é a tua presença, Pai. Inunda, Senhor, agora cada vida que entrou aqui nesse lugar. Senhor, inunda, traga, Senhor, a tua presença sobre nossas vidas. Que a tua paz, Senhor, que sobrepassa todo entendimento, ela reine e encha esse lugar, meu Pai. A única coisa que eu quero, Senhor, é sentir essa paz que eu sinto agora. Não quero, Senhor, que o tempo passe, porque a única coisa que eu quero é estar com meus irmãos aqui, para sentir a tua presença e te adorar. Por isso que eu quero que você que está aqui nessa noite, meu irmão, esqueça da sua direita, da sua esquerda. Lembre-se que há um céu aberto em cima da tua cabeça. Eu quero que você fale alguma coisa para Ele nessa noite, nesse momento. Fale das suas feridas, das suas dores. Fala da importância que Ele tem para você. Porque se Ele estiver contigo, a paz vai estar contigo e nada vai te acontecer. O mundo pode cair de um lado, do outro, mas assim como diz a sua palavra, nós não seremos atingidos, porque o Espírito Santo, Ele nos sustenta e nos guarda. Aramaha suradai Ereba surenekehas Eremanaha surede sharabas Uirenegawa surebanahas Orebada surenegai Uiri surakaraba sure Enerenahau ereshude sunekas We sarawe We narava sure makai. Minha alma, Senhor, te adora nessa noite, com um canto que eu não conheço, Pai, mas sai do profundo do meu ser. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo, a sua igreja nessa noite, com a tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Diz o livro de 1 Samuel, capítulo número 17, e o verso de número 49. Diz assim a palavra do Senhor. Livro de 1 Samuel, capítulo número 17, e o verso de número 49. Diz assim. E não esqueça isso que te digo. Pode ser que as coisas não estejam bem, mas Deus, Ele é contigo, e Ele tem um plano para a sua vida. O teu amanhã, ele vai ser muito melhor do que o hoje, pode ter certeza. Independente da circunstância, se você está com Ele, Ele garante o seu futuro no nome de Jesus. Diz assim: E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda ele atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu o filisteu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem Davi tivesse uma espada na mão. Pelo correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e lhe tomou a sua espada da bainha, e lhe cortou a sua cabeça. E vendo então os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. E o verso de número 54 diz assim: E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, e aqui eu quero que vocês tenham bastante atenção a esse detalhe. Porém, pôs as armas do filisteu, Davi levou e colocou na sua casa, na sua tenda.
Quero que você não esqueça esse detalhe, porque ele é muito importante. Davi cortou a cabeça do filisteu, pegou a cabeça do filisteu e levou para Jerusalém. Mas diz que ele pegou a espada de Golias e levou para a sua casa. Pode tomar assento, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Davi, um moço, todos conhecem a história, mas tenho que colocar alguns detalhes para que seja mais claro o que o Senhor colocou no meu coração e falava comigo durante a viagem. Davi, um menino simples, que todos conhecem a história, rejeitado pelos seus irmãos, um pastor de ovelha, um menino que aprendeu a tocar o seu instrumento nos campos. Tudo que ele tocava, tudo que ele tingia, tudo que ele fazia tinha um objetivo, que era louvar e adorar ao seu Deus Todo-Poderoso. Eu imagino aquele menino com muitos sonhos, trabalhando para o seu pai como pastor. Deus olha lá de cima para aquele moço e diz assim: na vida desse moço eu tenho um propósito, porque ele me busca. Ele me busca, independente da situação, ele me busca. Independente de estar afastado da sua família, um pouco rejeitado, um filho, de certa forma, bastardo, ele me adora. E esse olhar de Deus para a vida de Davi toca o coração de um homem muito importante espiritualmente em Israel, um homem chamado Samuel. O reino de Israel já estava meio que declinando, porque o seu rei, chamado Saul, era um homem com uma aparência humana e não com uma aparência divina, uma aparência carnal e não uma aparência espiritual, porque foram os olhos humanos que escolheram aquele rei chamado Saul para o trono. E chega um momento que Deus diz: eu tenho que mudar essa história, eu tenho que mudar essa vida, eu tenho que mudar o destino do meu povo. E viu um moço com nenhuma característica de rei, não era forte, não era treinado para a guerra, mas era um moço que tinha um coração que adorava a Deus, que ele buscava a presença de Deus. No seu DNA ele trazia algo chamado a busca de Deus, a busca pela presença espiritual. Então o Senhor, ele diz para Samuel: Samuel, se levanta, que eu tenho um rapaz para você ungir. Ele vai para a casa do pai de Davi, Jessé. Diz a palavra do Senhor que ele chama, quero encurtar um pouco a história, que isso é menos importante, mas ele chama aquele moço, coloca aquele moço de pé. E aqui tem um detalhe que é extremamente importante, que diz que quando Samuel derrama o óleo sobre a cabeça de Davi, e ele é ungido, ele se torna já por direito o rei de Israel. Quando ele derrama o óleo sobre a cabeça de Davi, para mim uma das passagens mais tremendas da Bíblia, diz que o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Se apoderar é diferente de marcar presença. Se apoderar é diferente de estar junto. Se apoderar significa tomar posse. Ou seja, na unção de Davi, o Espírito Santo se apoderou da vida de Davi. Ou seja, a vida já não era mais dele, a vida já era do Senhor. E não era só isso. Aquele Espírito Santo, quando se apodera do corpo de Davi, lhe traz algo que ele não tinha, que era força, era autoridade. Aquele moço então, um dia, já com aquela unção, com o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, é enviado a levar queijo para os seus irmãos que estavam na guerra. Chega lá e existia um filisteu que afrontava e falava mal de Deus. Golias era o seu nome. Se Golias afrontava, e aquele moço pequeno, mas cheio do Espírito Santo de Deus dentro dele,
Ele diz: isso não pode acontecer. E eu acho tremendo interessante que quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós não aceitamos nada que é contra Deus. Quando nós estamos cheios de Espírito, o pecado nos enoja. Quando nós estamos cheios do Espírito, a mentira, ela nos dói no coração. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, apoderado pelo Espírito, nós não aceitamos as coisas do diabo e as coisas que afrontam a Deus. Um homem cheio do Espírito não aceita o nome de Deus ser violado, ser ignorado. Porque para um homem apoderado pelo Espírito, Deus é a coisa mais importante que possa existir. Aquele moço, quando vê aquilo, ele diz: aqui não. Posso ser pequeno, posso não ter treinamento para guerra, mas em nome de Jesus eu derrubo esse gigante. A arma que ele tinha era uma funda e pedras, porque quem sabe quanto tempo ele tinha treinado. Enquanto cuidava de ovelhas, enquanto cuidava dos ataveiros do seu pai, quem sabe aquele moço só ficava treinando. Uma escola que a gente só passa quando está sozinho. Encontrar um alvo pequeno é algo que você passa só quando você está só e na presença do Espírito Santo de Deus. Saber acertar o alvo e passar um período de treinamento para algo muito grande que vai nos acontecer. Isso acontece quando nós estamos na presença de Deus, adorando a Deus e buscando a Ele. Quem sabe Golias, ele viu Golias com uma espada gigante, um escudo que era 3 vezes maior que Davi, um capacete, mas entre aquele capacete havia uma fresta que era o olhar de Davi. Era o olhar que Golias olhava para Davi e falava assim: ah, meu amigo, quantas vezes eu acertei passarinho a 3 quilômetros, tua testa agora não é nada. Isso também é meio insignificante para onde eu quero chegar, mas é bonito de contar, é gostoso de contar. Aquele menino pega, pá, crava a pedra na testa, que o gigante, pum, cai de cabeça. Ele sai correndo, pega aquela espada, corta a cabeça do gigante, levanta com a mão esquerda a cabeça daquele que afrontava a Deus e diz: aqui, ó, aqui está o gigante que afrontava a Deus, agora ele está derrotado. Ele pega aquilo ali e ele diz assim: vou levar para Jerusalém, a cidade santa, aonde está a presença de Deus. Eu vou mostrar aonde que está aquele que afronta o inimigo, aquele que afronta as coisas de Deus. Eu vou mostrar que agora tem a sua cabeça cortada. Mas aí ele olha para a cabeça e olha para uma espada toda ensanguentada e diz assim: a cabeça eu levo para Jerusalém, mas aquilo que me fez derrotar o gigante eu levo para minha casa como algo precioso. Ele pega aquela espada e ele leva para casa. Ele coloca, quem sabe, aquela espada assim como um jogador de futebol que ganha uma medalha ou ganha um troféu de artilheiro, e ele bota num lugar assim importante, para toda vez que alguém entrar na casa dele olhar e falar assim: ah, aquilo ali foi um dia em que eu lutei muito e eu fui vitorioso, fui artilheiro de um campeonato, campeão mundial. Quem sabe ele tinha aquela espada num lugar tão importante que as pessoas que entravam, ele falava assim: eu quero conhecer a tua espada, Davi. Eu quero conhecer a arma que fez cortar a cabeça do gigante. Quem sabe ele mostrava e dizia assim: essa é a arma que cortou a cabeça, mas foi o Espírito Santo que me fortaleceu e me deu força para mim derrotar esse gigante. Aquilo era um testemunho. Aquilo para ele, quem sabe, era como um altar, era como um memorial,
como algo que sempre lhe dizia. Ele falava assim: olha a força que Deus me deu, olha só que quando eu busquei a Deus, a força que Ele me deu foi tão grande, que eu nunca mais quero separar essa espada de dentro da minha casa. Aquilo foi tão grande na vida daquele moço, que atraiu os olhos de toda Israel, todos. Davi era conhecido, de um Zé Ninguém ao homem mais conhecido de Israel. Um Zé Ninguém aos olhos humanos, mas visto por Deus desde os dias do seu nascimento. Aquele moço, querido pelo todo o povo de Israel, atrai o coração da filha do rei. Abigail diz que se ama a Davi e se casa com ele. Quando Davi é chamado para ser o genro do rei, ele diz: quem sou eu para ser o genro? Mas Saul o abraça, tinha dado a grande vitória para o reinado de Saul. Ele se casa com Abigail. E aí Davi começa a morar perto do trono que para ele um dia tinha sido prometido. Ele começa a se envolver, começa a ter vitórias, lutar para o exército de Saul. E diz que Davi, em toda guerra que ele entrava, ele derrotava os filisteus. E cada vez Davi, ele era um homem mais conhecido, mais querido. Mas eu imagino que Davi, em toda essa circunstância em que ele estava, ele dizia assim: pronto, o meu maior inimigo eu derrotei. O maior inimigo que podia aparecer na minha vida, ele já caiu. Esse inimigo ao qual eu derrubei, ele fez chegar onde eu cheguei. O trono está muito próximo de mim. Daqui a pouco meu sogro morre, eu entro no trono, já sou casado com a filha, tudo está ficando bom. Eu estou no lugar bom, já estou no palácio, guerreio, sou conhecido, as pessoas me amam, me adoram pelo que eu fiz. O rei também me ama. Sou casada com a filha dele, estou na vida onde que eu queria. Só falta agora eu pegar, sentar no trono. Mas diz a palavra do Senhor, no capítulo número 19, que as coisas já não são mais assim como ele pensava. Preste bem atenção daqui para frente. Diz a palavra do Senhor no capítulo 19, que diz que o espírito mau, em letra minúscula na Bíblia, se apodera da vida de Saul. Um espírito da parte do Senhor, em letra maiúscula, se apodera da vida de Saul. E diz que Davi estava tocando um dos seus instrumentos. Detalhe: antigamente Davi tocava nos campos para o Senhor. Hoje ele tocava um instrumento para um rei humano. Ele tocava um instrumento para um rei humano. Quando aquele rei humano ficava atormentado de espírito, diz que Davi tocava um instrumento. E diz que naquele momento em que ele tocava seu instrumento, diz que o espírito mau, volto a repetir, só que em letra minúscula, na Bíblia quer dizer que é da parte do maligno. Ou seja, com uma autorização do Senhor, porque está em letra maiúscula. Ou seja, o Senhor permitiu que o espírito mau entrasse na vida de Saul. E diz que Saul tinha uma lança na mão. E enquanto Davi começou a tocar seu instrumento, a ira entrou no seu coração. E Davi pegou aquela lança, Saul pegou aquela lança e lançou para a direção de Davi. Que diz que Davi se esquivou daquela lança, a lança cravou na parede, assim conta a história. A Bíblia diz com essas riquezas de detalhes. E diz a palavra do Senhor que naquela noite Davi foge. Davi foge, vai a sua mulher Abigail diz: Davi, eu não posso fazer nada por você. Meu pai nesse momento te odeia, meu pai vai te matar. Ele sai da vida da esposa, vai para o seu amigo mais íntimo, mais querido, seu irmão praticamente, mas não era, o filho de Saul, Jonathan, me ajuda, teu pai quer me matar. Ele diz: Davi, eu não posso fazer nada por você, Davi. Davi pega e sai correndo com a roupa do corpo que tinha chegado. Davi foge, diz que ele tem somente uma estratégia. A única coisa que eu posso fazer, o único lugar onde o rei não vai me encontrar, é na terra do inimigo. Diz que ele vai,
Ele chega aos portões da fortaleza do rei Áquiles, o filisteu, e diz que ele rastejava, diz que ele arranhava o chão e a porta como se fosse louco. Diz que o rei Áquiles chega e diz assim: não é esse o Davi, não é esse que derrotou ao nosso gigante Golias? Aí os empregados trazem a Davi até Áquiles, diz: aqui está Davi. Ele diz: vocês não estão vendo que esse está doido, está varrido? É simpático até a Bíblia, como tem alguns detalhes que é engraçado. Diz que o rei diz bem assim: já não me bastam doidos que eu tenho ao meu redor para me trazer mais um? Eu imagino que a patota que era em volta do rei filisteu era tudo doido, tudo varrido. Diz: agora tenho mais um, o Davi. Olha a circunstância que chegou o homem. Aquele homem que sai correndo, Davi, não dá certo de ficar ali entre os filisteus. E diz que ele vai para onde? Para o sacerdote. Corre para um sacerdote chamado Alimeleque e diz: sacerdote, o senhor me ajude, por favor. Eu já não tenho o que fazer. Tive que sair correndo, me arruma pão, que eu quero fugir. 5 pães, só isso que eu quero. Só 5. Aí o sacerdote diz assim: Davi, eu não tenho pão. Os únicos pães que eu tenho são os pães da proposição, são os pães que eu uso na casa do Senhor. Eu não tenho pão comum para me te dar. Ele diz: não me importa, me dá somente 5 pães. E ele vai e pega os pães da proposição para fugir. Quando eu li isso, meus irmãos, eu disse assim: Senhor, aonde que está o Davi que eu conheci? Aonde que está o Davi forte, apoderado do Espírito Santo? Aonde que está o Davi que derrubou o gigante sozinho? Aonde está o Davi que tanto reverenciava as coisas de Deus, que hoje já não liga mais nem para o sagrado? O sagrado se pode tornar algo comum para ele, no momento de uma perseguição, no momento em que a sua esperança foi abaixo, numa esperança onde que ele já não via mais, somente o que ele via era a perseguição. Seu amigo não estava com ele, a sua esposa não estava com ele, o seu rei não estava com ele. Então ele foge, perde totalmente a direção, a noção de tudo, como um doido. Perde a noção das coisas sacerdotais, da importância. Eu digo, quando eu vejo aquilo, como um homem ungido pode estar tão longe do trono, como que um homem que tem promessas de trono, como que um homem que tem uma unção sobre a vida dele, estava tão perto do trono, e hoje pode estar tão longe. E assim às vezes nós encontramos, irmãos. Tem vezes que nós tínhamos uma autoridade tão grande, nós tínhamos uma intimidade tão grande com Deus, a presença de Deus era tão real na nossa vida, nós valorizávamos tanto as coisas da igreja, tanto era importante o meu ministério, tanto era importante o meu serviço na igreja, tanto eu adorava vir para servir, tanto eu valorizei a unção que eu tive sobre a minha vida. A presença de Deus me fazia derrotar gigantes. Mas o maior gigante ainda não tinha sido derrotado na vida de Davi. O maior gigante ele ainda teria que derrotar. Que era ele voltar para o foco e para a presença de Deus. Ele voltar para a direção que Deus tinha. E tem vezes, meu irmão, que parece que as coisas não acontecem. Parece que às vezes as coisas são tão difíceis, e você acaba dizendo: Senhor, por que é que eu estou passando por essa situação? Já tive minha unção, minha autoridade, mas parece que agora as coisas estão piores do que estavam. Minha família me abandonou, minha esposa, meus filhos. O meu ministério, já não sinto mais a presença, já não dou valor para o meu instrumento que eu toco como eu dava antes. Antes ele era o sagrado, agora é comum. O meu ministério antes era algo sagrado, agora é comum.
Agora eu tomo meu ministério para mim sair caminhando, como se fosse algo que vai me alimentar. E dessa forma, Davi chega para o sacerdote e diz: Senhor, eu só quero fugir, sair correndo de uma forma que nem as minhas armas eu peguei. Eu só quero pão, porque se eu não fugir, o inimigo Saul, ele vai me matar. E tem quantos homens e mulheres de Deus hoje que fogem e não enfrentam o seu problema cara a cara. A única coisa que eles querem é fugir, não importa. Sai de pé descalço, sai sem arma, sai sem nada. A única coisa que ele quer é fugir do problema que ele tem. E de repente, ele fala para o sacerdote, no capítulo 21, no verso 8, ele diz assim: e Davi disse a Aimeleque: não tens aqui a mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe eu nada, nenhuma espada nas minhas mãos, nenhuma arma, porque o negócio do rei foi apressado, foi rápido, tive que fugir. Se eu volto para pegar uma arma, ele me mata. E aí o sacerdote diz algo para ele que é tremendo. Ele diz assim: Davi, eu tenho algo aqui, Davi. Eu tenho a espada que você derrotou Golias. E quem sabe eu estou agregando algo aqui, mas eu imagino que ele deve ter falado. Ele diz assim: e a espada que você feriu Golias, a quem você ferisse lá no Vale do Carvalho. Então quem sabe Davi diz: cadê a espada? E aí ele diz assim: ela está enrolada em um pano atrás do éfode. E aqui, meu irmão, é o medular dessa história. Davi tinha esquecido do mais precioso que ele tinha. Aquilo que um dia ele tinha usado para cortar a cabeça de Golias e tinha levado para a sua casa como um troféu. Naquele momento estava abandonada, longe da sua casa. Aquilo que um dia tinha sido tão importante para ele, que tinha feito ele derrotar o maior gigante que tinha se afrontado perante todo Israel, que um dia teve na sua casa, na sua tenda, como um memorial, dizendo: isso me fez derrotar o gigante. Quando ele entrou no palácio, quando ele chegou perto do trono, quando ele foi ovacionado pelas pessoas, reconhecido, ele esqueceu. Aí um sacerdote, quem sabe um dia encontrou aquilo que era tão importante. Quem sabe aquele um dia um sacerdote, um homem de Deus, disse assim: não pode ser que Davi abandonou a sua espada. Não pode ser que Davi esqueceu daquilo que fez ele derrotar o gigante. Não pode ser que Davi esqueceu do importante que foi aquela vitória para a vida dele. Não pode ser que Davi abandonou a espada. Não pode ser que Davi, será que ele não sabe que um dia ele pode precisar dela de novo para lutar? O sacerdote disse: eu vou guardar essa espada. E colocou aquela espada atrás de um éfode. E quando eu imagino que algo está enrolado num pano, é porque de uma certa forma foi abandonado, deixado para trás. Mas quando está enrolado num pano, é algo precioso, que tem valor e que um dia tem que voltar a ser usado. E aquilo estava, ele diz assim: Davi, eu tenho algo, a tua espada, onde ela está? Ela está envolvida num pano atrás do éfode. E quem sabe começa a passar um filme na cabeça de Davi. Quem sabe ele começava a se lembrar dos momentos que ele tocava o seu instrumento para Deus e não para o homem. Quem sabe ele começava a se lembrar do dia que ele recebeu a unção, a autoridade,
e que o Espírito Santo de Deus se apoderou da vida dele. Quem sabe ele começou a se lembrar do momento em que aquele gigante que parecia que para ninguém era possível derrotar, ele, com a força espiritual que ele tinha, ele conseguiu derrotar. Quem sabe ele começa a se lembrar dele correndo para cima do gigante, pegando aquela espada. Quem sabe ele pega aquela espada, ela diz assim: Alimeleque. Ele diz isso na palavra: traga essa espada, porque semelhante a ela nenhuma há. Mas aonde que ela está? Ela está atrás do éfode. O éfode era algo importante na indumentária sacerdotal. O sacerdote disse: eu vou guardar essa espada, mas eu não vou guardar ela em qualquer lugar. Eu vou guardar a espada de Davi, porque um dia ele vai precisar dela, mas eu vou colocar ela no lugar aonde tem a presença de Deus. O éfode era algo que o sacerdote usava quando ele se vestia com as suas vestes sacerdotais para sacrificar, para ir ao culto, para adorar a Deus, para fazer tudo o que era importante para Deus. Ele colocava o seu éfode, e o éfode tinha alguns significados. O primeiro significado que o éfode tinha era a justiça divina. Ele tinha 5 significados. O segundo era caráter celestial. O terceiro era a realeza celestial. O quarto era a dignidade. E o quinto era a graça do Espírito. A espada de Davi, ela não estava em qualquer lugar. A espada de Davi, ela tinha um significado, o que era a presença espiritual na vida dele. Quando Davi, ele tinha aquela espada empunhada, você pode ter certeza que ele tinha a justiça divina sobre a vida dele. Ele sabia, quando ele estava apoderado do Espírito, Deus seria justiça na sua vida, e é por isso que ele não teve medo de enfrentar o gigante. Quando ele estava com aquela espada empunhada, ele tinha um caráter celestial, de um homem íntegro, de integridade, de um homem que sabia as coisas que ele queria. Quando ele estava com aquela espada empunhada nas suas mãos, ele se lembrava da unção que um dia ele tinha recebido, e que um dia havia uma promessa sobre a vida dele, de um trono a qual ele ia reinar sobre todo Israel. Quando ele empunhava aquela espada, ou quando ele olhou para aquela espada, ele disse: existe a graça do Espírito sobre a minha vida. O que tinha acontecido com Davi, meus queridos irmãos, a maior luta que Davi, o maior gigante que ele tinha que derrotar, não era um gigante humano, era um gigante que tinha se levantado dentro dele e estava afastando ele de Deus. O que o Senhor fez quando permitiu que aquele espírito mau entrasse na vida de Saul, ele sabia, ele tinha que fazer: eu tenho que fazer Davi passar por dificuldade. Eu tenho que fazer Davi voltar a lembrar do que a minha presença significa na vida dele. Eu preciso fazer Davi voltar a pegar a espada que um dia ele empunhou para derrotar o maior gigante. O que Deus tinha feito era permitido Davi passar pela maior tribulação, a maior perseguição, a maior solidão, para ele voltar a encontrar a espada que um dia ele tinha deixado para trás. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, que é a hora da igreja voltar a buscar a espada que está escondida. É hora da igreja voltar a buscar a presença do Senhor. É hora da igreja voltar a buscar aquela arma que vai derrotar o gigante que um dia você vai voltar a enfrentar de novo. É você voltar a buscar a presença do Senhor como algo mais importante da sua vida. Para quê? Para que o Espírito Santo de Deus, ele se apodere de você novamente.
Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja. E é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas.